E aí, gente, Araném Science aqui. No vídeo de hoje, a gente vai terminar nosso vídeo sobre a influência perniciosa da matemática nas ciências naturais. Basicamente uma tradução do título do artigo base dessa série de vídeos. Embora a gente vai meio que falar sobre outros temas relacionados também em outros vídeos, como o Teorema de Gödel, que a gente vai falar mais pra frente. E a gente estava falando no último vídeo, né? Sobre, por exemplo, você calcular não a posição e movimento relacionado, por exemplo, a um átomo de hidrogênio, né? Então, nesse caso tem vários plots relacionados a esse problema. E lembrando que você tem que calcular o momento angular, e aí nesse caso para saber o momento, que vai ser importante para você meio que analisar e prever como que vai ser o movimento ao longo do tempo dessa partícula, no caso o átomo, e a equação de Schrödinger, que quer calcular a posição dessa partícula ao longo do tempo, né? Então basicamente você tem ali um operador I, que vai ser relacionado à constante de Planck, que é esse H, e vai ter uma função, uma derivada, né? Que é esse d sobre dt, sobre a função de onda relacionada a esse sistema, né? A partícula que você quer, pode ser mais de uma partícula, não só uma. No caso do átomo de hidrogênio é uma, mas poderia ser tipo um número n de partículas. E o caso H é o seu Hamiltonian, né? É a soma de todos os estados dessa partícula, desse sistema, na verdade, não só de uma partícula. E aqui citando de novo o paper do Heisenberg, um paper traduzido do Heisenberg, do princípio da incerteza, ele fala sobre a evolução, que eu já falei no último vídeo, mas eu vou citar de novo, de dois sistemas com operadores quânticos, né? Então você, nessa parte rosa, basicamente você vai ter que a função de onda dessas propriedades A e B, basicamente você quer saber a relação desse sistema, a evolução desse sistema ao longo do tempo, né? Então essa integral vai ser relacionada a você entender a interação desses dois sistemas ao longo do tempo. E o princípio de certeza ele vai estabelece também no artigo que a posição x e o momentum p da partícula vai ser sempre maior ou igual a h menos 4 sobre π, h relacionado à constante de Planck. Então, basicamente vai ser meio que sempre vai ser impossível você saber o momentum e a posição, que são tipo extremamente importantes para você calcular a forma como essas partículas se movem no sistema, que seria extremamente importante para aplicações práticas na computação quântica e coisas relacionadas com a cosmologia, né, o buraco negro, enfim, todo tipo de coisa relacionada que tem um sistema quântico de certa forma, grande ou pequeno. Então, esse princípio da incerteza sempre vai estar nesses sistemas, né? De que é muito tipo, é um princípio que rege esses sistemas, né? Que a gente ainda não sabe como ou por que tem essa questão, né? De sempre você pode de repente calcular o momento da partícula ao longo do tempo com precisão, mas não os dois, né? O momento e a posição. Ele define o problema, né? Ele vai falar que entretanto, em todos os casos práticos, né? Esse princípio fundamental de determinação, né, pode ser trazido de certa forma com relações a formulações causais que são bem menores assim que a incerteza prática. Ele vai falar dessa questão de equipamentos que você está mensurando no sistema. E até hoje, quando você mensurar sistemas relacionados à questão, sistemas que são considerados quânticos, né, de um computador quântico, por exemplo, você sempre vai ter problemas de interferência, de noise, né, que vai ser basicamente perturbações no sistema que nenhum equipamento atualmente, nenhuma técnica atualmente consegue ter acuracidade nesses sistemas com a imprecisão da mecânica clássica, né? Então essa é a questão do princípio da incerteza, né? É um princípio que rege sistemas até hoje no nível quântico, né? Ela fala que relacionados a sistemas físicos, por exemplo, como sistemas atômicos, também poderia ser relacionado a isso. Os conceitos clássicos não são suficientes para descrever o problema, né? E que
comportamento desses sistemas então é expressado corretamente apenas na forma de funções de onda, né? Isso que é relacionado a Quantum Field Theory, né? Se não me engano em português, a teoria é campos quânticos, provavelmente. Então a única forma de você descrever esses temas relacionados a propriedades que ele explicou, né, de dois sistemas A e B, por exemplo, se interagindo no nível quântico, é muito mais difícil do que na mecânica clássica, e você sempre vai ter esse princípio da certeza gerando aí, e tem várias formulações tentando explicar isso, usando o Quantum Field Theory, mas ainda assim é só uma aproximação que não é tão exata quanto na física clássica. Aí a questão que o Schwartz vai dizer, né? Voltando ao nosso paper original. Ele vai falar que a questão central relacionada a essas propriedades, por exemplo, a física quântica é um tema que ele cita no final do artigo também. A questão central para a investigação científica, mas ainda assim perturbadora, né, no contexto matemático, que acontece que por que esses axiomas, né, os axiomas relacionados à matemática são relaxados, né? E nesse parágrafo ele vai falar, né, da questão de que os físicos muitas das vezes eles querem relaxar as propriedades relacionadas à ferramenta que eles estão usando, que no caso é a matemática, para se adequar aos experimentos que eles fazem. E isso gera um problema que às vezes a forma que eles descrevem matematicamente o experimento ou a teoria deles não é precisa. Não só não é precisa, mas as pessoas creem que é precisa, mas de repente ela simplesmente não é uma aproximação totalmente não uma aproximação ruim do problema. Nesse sentido, a gente não tem a curiosidade num sistema que deveria ter curiosidade. E é uma coisa que a gente realmente precisa, né? A gente precisa de curiosidade nesses sistemas relacionado a átomos ou qualquer tipo de sistema que tenham partículas que estão sendo pseudo-randômicas, né? Então, você quer ter a curiosidade nesse sistema para conseguir aplicar em aplicações práticas. Seja na parte medicinal, por exemplo, relacionado ao uso de tecnologias, a laser, a tecnologias relacionadas a tratamento, por exemplo, de câncer. Todas essas coisas que usam equipamentos, né, que usam esse tipo de tecnologia seriam meio que aproveitados melhor se uma teoria mais consistente fosse criada. E aquele artigo que a gente citou anteriormente, né, do Schwartz, ele é meio que uma resposta ao artigo do Wigner, né, que a gente citou em outro vídeo também, do efeito não racional, não, eu não sei como traduzir de forma boa esse unreasonable, mas basicamente está falando do efeito que não faz sentido, né, da matemática nas ciências naturais. Mas esse paper é muito positivo. Ele é positivo no sentido de que ele mostra que a matemática em si ela é eficiente para descrever as coisas na física. Isso é verdade até certo ponto, mas em alguns pontos não, como na física quântica e outras propriedades de estatística e probabilidade, que o Schwartz vai citar. E uma coisa que o Wigner vai dizer é sobre o princípio matemático de Newton, né? Ele vai, não sobre o princípio em geral, ele cita especificamente relacionado à gravidade. Porque se a gente falasse geral, ia ser um pouco um outro problema que a gente vai falar mais pra frente. Mas basicamente ele vai citar a gravidade e tal. Vai falar sobre como a aproximação que Newton teve relacionada à gravidade foi tão assim acurada até hoje, que mostra como a matemática ela é eficiente na física, embora às vezes a gente não saiba o porquê dela ser tão eficiente. Esse é o ponto positivo. É o lado positivo da moeda. E a gente vai falar mais do lado negativo no próximo vídeo. Então era isso, até o próximo vídeo.